Sejam bem-vindos novamente e agora está caminhando para a última parte e o terceiro ponto que eu disse que ia discutir com vocês, conversar com vocês sobre os quesitos que são formulados pelo assistente técnico ao perito, né? E o que isso implica, né? Só para lembrar, nós falamos sobre a imparcialidade, a parcialidade, jogamos algumas questões que eu pretendo finalizar procurando responder alguma coisa sobre o referencial ético, que une esses dois profissionais, que, grosso modo, eles vivem numa certa rota de colisão, né? Sobre o impedimento, né? A não recomendação para que eles estejam presentes no processo de avaliação, considerando, né, que o que está em jogo, que está sendo mobilizado, é a realidade psíquica, né, e num processo de contraditório, né, que significa isso, né, de litígio, de disputa de interesses. Eu trouxe para vocês o exemplo de situações de família, né, que são situações de alta complexidade. Quer dizer, imaginemos que seja o pai ou a mãe ou outras pessoas da família disputando a guarda de um filho, que uma filha, que resiste à aproximação de um desses genitores ou pessoas da família, e que isso gera um conflito familiar e gera um conflito judicial muito intenso, muito difícil de ser resolvido, e que aí surge a acusação de que, bom, se a criança, ela por alguma razão, ela não quer se aproximar do pai ou da mãe, é por alienação parental, e que depois também surja no meio disso tudo uma acusação, uma denúncia de abuso sexual ou de alguma situação de violência contra a criança. Quer dizer, o perito vai estar escutando necessariamente todas as pessoas envolvidas, deve escutar todas as pessoas envolvidas em qualquer circunstância, trazendo esse exemplo, né? E o assistente técnico, ele é a desconfiança de uma das partes, né? O que dificulta aí o que a gente pode imaginar como sendo uma imparcialidade. Bom, então temos aí uma questão, mas é importante, da mesma forma que eu fiz aqui um perfil, né, do que seria o perito, as suas atribuições, seguindo o CPC, o Código de Processo Civil. É importante se diga também a importância, né, que se faz sobre a importância do assistente técnico, porque é ele que assegura também o direito ao contraditório, que é um direito previsto na Constituição. Quer dizer, que a parte que está sendo acusada de alguma coisa, por exemplo, ela possa se constituir como parte e se fazer ouvir, né? Então está sendo assistido aí pelo assistente técnico, que tem como dever, talvez, acompanhar a avaliação que foi feita, no certo sentido, né? De falar alguma coisa a respeito dela, né? De criticar, inclusive, né? Ou questionar como foram levantados os dados, a conclusão que foi exposta no laudo, e formular quesitos. E na medida que ele formula quesitos, quer dizer, o advogado também pode formular, mas na medida em que o AT formula quesitos, e o juiz concorda, o perito deve se reportar a esses quesitos. Quer seja para respondê-los, quer para dizer que não pode responder, mas justificando a sua dificuldade em responder tal e tal coisa. Isso, sem dúvida, a gente pode imaginar, né, nesse contexto que eu estou tentando trazer a vocês, uma certa relação de conflito, né, na verdade, porque, sem dúvida, se o assistente técnico ele pode ser mais tendencioso, né, ele tem uma visão parcial de toda aquela situação, claro que os quesitos dele vão ser permeados de uma certa intencionalidade, de demonstrar alguma coisa que ele queira, ou o advogado à parte queira demonstrar. O que também traz um certo embaraço para o perito, porque é aquele que, na verdade, está transitando entre as narrativas que estavam sendo tecidas e compondo aquele litígio, né? Mas vejam bem, isso não necessariamente tem que ser um problema, né? Eu acho que o perito ele pode muito bem responder ou não, enfim, pode até indicar quando dizer por que não responde, enfim, tal e tal questão, né? Mas também é um momento que ele tem para aprofundar, né, ou reiterar as suas colocações, né, e demonstrar justamente a grande complexidade, as múltiplas facetas que envolvem uma situação de litígio, né? Então pode ser também importante, né, porque na verdade a gente sabe muito bem, vou insistir no exemplo de família, claro que também em outras áreas também, mas não pode pegar todas essas situações de uma forma maniqueísta.
dentro de uma lógica binária entre o que seria um autor e um réu, de um culpado, de um inocente, né? Então, assim, na medida que há uma crítica em relação a essa lógica dualista, binária, maniqueísta, que é muito comum nos processos judiciais, né? O perito pode ter, e o assistente técnico também pode ter oportunidade de mostrar a grande complexidade, todas as variáveis que podem estar em jogo numa situação de grande sofrimento. Tem que haver um cuidado, é importante que se diga que isso não vire uma discussão muito teórica, muito acadêmica, né? Porque ainda mais se tratando de psicologia, ou até mesmo de psicanálise, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem que não é um campo fechado, único, não existe uma só psicologia, então é um campo muito diversificado, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, de virar um debate com tanto um quanto o outro, rebater citando autores e livros e tudo mais, e aí, bom, não se resolve absolutamente nada, e o juiz fica sem ter capacidade de julgar mais nada, porque virou um debate de ideias completamente estranho àquele contexto, certo? Esse cuidado tem que haver. Mas, enfim, né, foi importante, né, eu me reportar, acredito que tenha sido importante, né, os avisos, né, como eu disse, porque são situações concretas que o psicólogo vivencia na área jurídica, e quando falo área jurídica, não é só dentro do judiciário, certo? Quer dizer, de o juiz querer que ele acompanhe uma diligência, uma busca, apreensão, que ele acompanhe uma situação de visita, né, de convivência, fora daquele contexto, né, em outro ambiente estranho, dos pais em relação aos filhos, enfim, né? São situações concretas que foram provocadas assim, para a administração, para que o próprio tribunal tomasse um posicionamento. Então eu sei que são situações que são vividas por outros colegas em outros tribunais, e é importante que eles saibam, conheçam esses avisos e possam também fazer esse movimento, né? Agora, então, tentando esclarecer, né, esse último ponto da nossa conversa e fazendo referência às questões que eu levantei desde o primeiro, o que seria então o referencial ético que aproximaria esses dois profissionais, né? Às vezes até três profissionais, porque pode acontecer de haver o perito e de cada parte de um processo contratar um assistente técnico. Então imagine, então, em vez de dois, são três profissionais envolvidos numa situação, né, complicada. Então a gente tem que lembrar o seguinte: em última instância, são profissionais de saúde, né? É importante que a gente lembre disso. É importante que tanto um quanto o outro não se arvore no campo do direito, certo? Porque isso acontece, às vezes, do psicólogo cometer esse erro, talvez pela proximidade com o campo do judiciário, de, às vezes, escrever um laudo como se estivesse proferindo uma sentença. Não façam isso, na verdade, ok? São profissionais de saúde, então tem que se debruçar sobre o caso, em sua particularidade, com um cuidado ético, de tentar justamente pacificar minimamente aquelas relações, apaziguar, no certo sentido, promovendo a saúde mental, né? Seria talvez o objetivo maior, tentar contornar o potencial destrutivo e de grande sofrimento que vivenciam as pessoas que entram com uma ação judicial, procurando resolver um problema no qual elas não se sentem mais capacitadas para resolverem. Então, eu acho que esse referencial que deve, em última instância, unir ou aproximar minimamente o perito e o assistente técnico, né? Bom, então, eu encerro aqui, vou encerrando aqui a minha fala. Eu gostaria de deixar como referência os livros que eu falei de início, especialmente esse último, que é a Atualidade de Psicologia Jurídica, organizado por mim, pela editora Anal, em que vocês vão perceber que são abordados diversos temas, não só aquele que eu mais me dediquei aqui na minha fala, sobre várias famílias, certo? Mesmo porque a psicologia jurídica não é apenas a psicologia do psicólogo que trabalha dentro do judiciário, certo? Então, assim, a área jurídica é muito mais extensa, envolve outros campos. O psicólogo trabalha nas defensorias públicas, o psicólogo trabalha no MP, o psicólogo trabalha nas delegacias especializadas, que trabalha no sistema penitenciário,
enfim, inclusive até o psicólogo que trabalha no campo legislativo. Então, tudo isso pertence, de alguma forma, pertence à psicologia jurídica, que é uma fronteira que se faz, uma interlocução bastante promissora, bastante fecunda com o campo do direito. Então, fica aqui a indicação desse livro e dos demais que eu falei para vocês, tá? E obrigado, então, pela assistência. Obrigado.